Boa noite, estamos aqui para mais um podcast falando de. E é muito bom estar aqui nos encontrando toda quarta-feira às 20 horas pela TV Fatos aqui no YouTube, ter esse encontro com vocês para a gente estar conversando sobre assuntos diversos. E hoje o nosso assunto é muito jóia. Eu tenho certeza, muita gente não fala, mas passa pela cabeça de todo mundo. E vai conversar conosco sobre o nosso tema hoje uma pessoa muito bacana, que é a Maristela Rossetti, que é uma empresária que trabalha aí há mais de 15 anos com a moda fitness, com a moda praia, lingerie, pijamas, mas trabalha também com sex shop. E é esse o nosso tema hoje, sobre prazer, sobre utilizar todos esses instrumentos para que a gente possa ter prazer individual, prazer com um parceiro, com uma parceira, trabalhar um pouco. Todo mundo pensa, todo mundo sonha, todo mundo tem suas angústias em cima desse tema. E nós hoje vamos estar conversando sobre isso, para ajudar você, para a gente poder trocar ideias aqui. Maristela, seja muito bem-vinda. A gente agradece de você ter aceito esse convite. Eu já comentei com você que eu sou muito sua fã, porque eu acho que você fala do assunto, a questão de sexo e prazer com uma tranquilidade incrível e tem uma experiência aí de estar atendendo homens e mulheres com as suas dificuldades, com os seus prazeres, suas alegrias, com a vontade de ampliar, alguns até de sanar, né, dúvidas. Então, é muito bom ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, fico muito lisonjeada pelo convite, fiquei muito feliz. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto tão tabu, né? Para algumas pessoas, né, Nara? Verdade. Maristela, eu sempre começo perguntando para as pessoas que vêm aqui, o que faz você levantar toda manhã? O que faz você sair da cama todos os dias? Eu tenho uma missão de levar essa experiência, eu quero, toda vez que eu vou fazer minha oração de manhã, eu peço para Deus me dar sabedoria para mim poder estar ajudando as pessoas, porque eu ajudo muita gente ali, as pessoas elas vão atrás de ajuda, elas vão buscar ajuda. Aqui na nossa região, acho que não tem um terapeuta, alguém assim, né? E elas buscam em mim, e eu fico muito satisfeita, muito feliz mesmo dessa confiança que as pessoas têm em mim. E eu também trato elas com muito respeito, né? Quando elas vêm para mim, falam das suas queixas, das suas dificuldades, das suas dúvidas, e que são dúvidas de muitas pessoas também, que às vezes elas acham que o problema é só com elas, né? Mas eu deixo bem claro que não, isso daí acontece com todo mundo, né? E é isso que faz eu acordar de manhã e quando eu vou agradecer à noite a Deus, também agradeço pelos clientes que eu tenho, por eles me procurarem, né? Por eu ainda estar num lugar tão escondidinho lá, né? E eu ainda ter gente o dia inteiro. Eu falo que se eu trabalhasse até as 10, 11 horas, eu ainda tinha gente para atender o dia inteiro ali, graças a Deus. É uma bênção, né? Eu brinco que também quando passam poucos, não são muitos que vão, mas os muitos que vão eu dou o meu melhor na hora que eu vou atender, né? Porque eu gosto, o meu brilho no olho é atender, é falar com as pessoas, né? Eu sinto muita felicidade no que eu faço, eu sou muito realizada, muito feliz mesmo. A gente sabe que você lida com o comércio há muito tempo, mas quando é que você, assim, não, vou por esse caminho, vou trabalhar com sex shop? Principalmente porque eu acho que, como a gente sabe que o nosso podcast vai em todos os lugares, é bom situar as pessoas que nós, né, moramos num município com 32 mil habitantes, uma cidade pequena que vem de uma origem bem tradicional, bem machista. Então, ter a ideia e se expor, né, porque fala, tem a loja, ter o sex shop não é uma coisa simples, Sim. Não é fácil em qualquer lugar, mas numa cidade assim é mais complicado. Então, quando é que você resolveu? Então, é muito importante isso, e eu sempre friso, quando eu vou, às vezes as pessoas me convidam para uma palestra, para um papo, assim,
E eu sempre conto que eu era funcionária, né? Eu trabalhava numa grande empresa e eu vendia celular. E eu saí de lá com o objetivo de abrir um negócio para mim, porque minha mãe sempre falava: abra um negócio para você, abra um negócio para você. Abri como a minha mãe tinha malharia, né? Tem a malharia, e ela vendia muito material esportivo. E ela falou assim: por que você não abre um negócio de esporte? Porque a mãe vende muita coisa de esporte aqui. E aí, eu, sem nenhuma experiência, fui lá, né? Na onda da mãe, né? E fui lá e abri uma loja de esporte, que era Guará Esportes. E aí, eu fui mudar numa sala bem grande. E esse espaço tinha um anexo. E um dia, foi uma amiga minha lá, e ela falou assim: a importância da gente ouvir as pessoas. Porque, às vezes, você se acha tão superior que você acha que você não precisa ouvir. Ah, é uma ideia. Talvez não hoje, mas quem sabe um dia. Eu ouvi. E ela falou assim: Mari, você tem um espaço tão grande aqui. Você já pensou em abrir, de repente, uma outra coisa? Ou alugar esse outro espaço para outra pessoa para te ajudar no aluguel? Daí eu falei para ela: realmente, eu tenho esse anexo aqui, seria interessante. Só que eu falei assim: mas pôr alguma coisa aqui para alguém que ia estar com a mesma chave e estar acessando, ia ter pessoas estranhas aqui, não seria legal. E daí ela falou assim: e o sex shop, Mari? Eu falei: é verdade. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso de dinheiro emprestado. Eu era solteira na época, né? Ela falou assim: eu preciso de dinheiro emprestado, eu vou para São Paulo. Eu vou lá para São Paulo e vou comprar uns produtos para me vender. Aí fui lá no brechó, comprei um balcãozinho de vidro. Daí achei um lugar que tinha excursão para São Paulo. Fui para São Paulo, cheguei lá bem perdida, né? Cheguei lá, daí o guia já mais ou menos fala onde que é. Aí eu desci do ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, nossa, me deparei com aquela loja imensa, sabe? E na frente era uma loja de lingerie, pijama, roupa feminina, coisa feminina. Só que atrás era um arsenal, Nara, tinha de tudo, sabe? Imagine que há 20 anos atrás, quase, né? Já era uma loucura. Imagine hoje que tem tanta coisa, né? E eu me surpreendi com aquilo. Eu falei: gente, quanta coisa. Eu não sabia o que eu comprava. Porque hoje as pessoas me procuram para abrir um negócio de sex shop. E eu sempre ajudo. Compre isso, compre aquilo. Para a pessoa não gastar dinheiro à toa. Porque eu fiz isso. Eu comprei coisas que nunca saíram, sabe? Então, assim, eu comprei bolinha e coisa e tal, né? E coisas assim. E aí eu cheguei lá de São Paulo e forrei eu enchi aquele balcãozinho de vidro, né? E daí as pessoas chegavam lá na loja, que na frente era bola, chuteira, meião, né? E eu achava engraçado que, tipo, quando as pessoas elas entravam a primeira vez, né? E daí, o que eu vendia de meião, gente, vocês não têm ideia. Só que as pessoas, elas não iam para comprar meião. Elas chegavam lá e diziam assim: oi, você tem um meião, não sei o quê? Daí eu tenho meião verde, branco, preto, amarelo, né? Aí a pessoa ficava assim, olhando para aquele meião. O que você tem lá atrás? Aí eu ia lá para trás, né? E daí eu comecei a me animar com isso, porque, tipo, eu não tinha... Eu mesma quase nunca tinha usado nada. Eu usava bolinha, coisa assim, né? Mas era coisa que... E a gente comprava muito pela internet, Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu usei foi calcinha solúvel, aquelas calcinhas comestível. E não achei nada a ver aquela calcinha. Até meus clientes eu falo: viu, será que quer levar isso aí mesmo, né? Porque, às vezes, é o top of mind do sex shop. Você pensa em sex shop, ai, calcinha comestível. Eu vejo que é muito assim: você tem calcinha comestível? Você já viu como é que é? Não, deixa eu te mostrar. Daí a pessoa diz: acho que eu vou levar outra coisa. Mas eu, né, é uma coisa assim, que foi a primeira coisa que eu usei, daí depois tal. E aí eu comecei a ver que aquilo começou a pagar as contas da loja de esporte. O sex shop começou a ser não a segunda opção, mas a primeira opção. Tanto que no inverno, quem que vai praticar esporte no inverno? As academias quase estão vazias. Exato. Campo de futebol chovendo, né? O que as pessoas fazem no frio?
namoram, né? E até esses dias um amigo meu falou para mim, nossa, Mari, agora vai chegar o inverno, né? Cai tuas vendas. Eu falei, muito pelo contrário. Você fica fazendo o que em casa quando tá chovendo? Você tá deitadão com a tua esposa lá? Você vai namorar, meu filho? No verão a gente sai, vai para uma piscina, Exato. vai para praia, vai pescar. Mas no inverno a gente tá ali, né? Sim. Tá ali namorando, né? E aí que eu fui entendendo e eu fui começando a gostar do negócio, sabe? Que daí de uma segunda renda, ele passou a ser a minha primeira renda, sabe? Então, e daí é legal porque eu tenho uma amiga minha que falou assim, você foi para São Paulo? Eu falei, sim. Aí você já é burra mesmo. O que você foi fazer em São Paulo? Sendo que é só você mandar um e-mail, porque na época era assim, né? É só você mandar um e-mail lá para Hot Flowers, né? Que é a empresa, uma das empresas que eu compro, e na época era a única que tinha, assim, né? A mais legal. E aí eles mandam um catálogo para você. E aí você não precisa viajar para São Paulo. Eu pensei, nossa, quanto que eu gastei com a viagem, tudo, né? Nem precisava, né? E daí não fui mais para São Paulo. Porque aí eu mandei um e-mail lá para a Hot. E aí a Hot me mandou o catálogo em PDF. Nem sei se era isso que era. Acho que era PDF ainda, né? Mandou lá e eu abri. E daí depois mandou o catálogo físico. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia fazer pedido, eu já olhava no catálogo, mandava um e-mail para eles, né? Dos códigos, dos produtos que eu queria, quantidade, fazia um depósito e daí vinha, né? Então, foi assim que o negócio começou. Foi assim que daí eu entendi, que eu falei, nossa, que gostoso trabalhar com isso. Porque eu ouço, às vezes, as pessoas do comércio reclamando, ai, porque aquele cliente, porque que chato atender. Para mim, tudo é tão gostoso, porque eu só falo de coisa boa ali, né? Exatamente. Eu, às vezes, fico com dor no maxilar de tanto rir. No dia, para mim, é um prazer mesmo, literalmente. Trabalhar com sex shop é muito bom. É muito bom. E quem te procura mais? São homens, são mulheres, são mais jovens, são meia-idade? O que você percebe? Viu? É de todo mundo. Não tem. É assim, a maioria das pessoas são as que fazem sexo. Não tem, assim, uma pessoa... Não tem uma faixa etária, não tem um perfil, sabia? Vai todo mundo. Vai homem, vai mulher. E o que eu vejo? Eu vejo assim, quando o casal... Porque sempre tem um mais retraído no casal. Sempre. E o mais espertinho, assim, mais ligadinho, né? E o ligadinho que vai. E geralmente não é a mulher que é a ligadinha. Às vezes a mulher tem vergonha. Daí o marido vai. Aí o marido às vezes já vai com a listinha das coisas que quer. Ou ele vai cheio de curiosidade. Daí eu falo, traga ela também. Ai, Mari, ela tem muita vergonha. Daí eu digo, viu, fale para ela que não foi tudo isso, que você chegou aqui, viu, que, nossa, não tinha nada a ver, né? Bem tranquilo. E aí, quando vai a mulher também. A mulher, a queixa mais é falta da lubrificação, falta da libido mesmo, né? Buscando um remédio, alguma coisa assim, né? E o homem já vai buscar mais coisas assim para aumentar o pinto, para demorar mais, sabe? Porque ele acha que tem que demorar mais, né? Eles acham que tem ejaculação precoce, a maioria acha. Essa tua ejaculação precoce está durando quanto tempo? 10 minutos, 15... Tá louco que ejaculação precoce não é 10 minutos, né? Aí eu falo que não, que o melhor é a qualidade do que a quantidade. Eu sempre dou umas dicas para eles também, né? Você tem ejaculação precoce? Então capriche mais nas preliminares, né? Leva um vibradorzinho para estimular ela, para fazer ela gozar, para daí depois você gozar, né? A gente tem várias opções. Aí para a mulher, um lubrificante, né? Um aromatizante para o sexo oral, porque daí estimula o parceiro a fazer mais, né? E um sexo oral para trabalhar mais essas preliminares. Mais jovens também, cheio de dúvidas, né? Cheio de coisa na cabeça. Ai, meu Deus, será que eu levo esse? Então, é do geral. Então, né? Desde criança, assim, né? Dos 18 até 60, 70, 80 anos, assim, sabe? Bem variadão. Bem tranquilo. E assim, a gente percebe que quando a gente fala em sex shop, tem duas coisas assim que se destacam muito, que a gente vê o pessoal falar. Primeiro, os pênis,
né? Uhum. E daí as pessoas falam da diversidade e tal. E muito eu digo sempre que é muito da fantasia da tiazinha, né? Que ainda tem muito isso. Mas o sex shop vai muito mais além disso, Ixi, né? vai, sim, porque ele é saúde, né? Ele é uma... Eu vendo isso aí, eu vendo saúde, porque como que você vai fazer sexo, Nara? Com dor, sentindo dor por falta de lubrificação, né? Se sendo desconfortável. Geralmente você associa a tua última relação e aí você já pensa, vai doer de novo, vai ser ruim. Então, tem muita variedade e não é aquilo que você vê, às vezes não é para você. As pessoas vão lá buscando uma coisa que a amiga falou, né? E elas vão lá e buscam, eu quero tal coisa. Mas aí, não, como que é a tua lubrificação? Minha lubrificação é seca. Estou bem sem lubrificação. Não, então esse produto não é para você. Foi bom para tua amiga, mas não vai ser legal para você. Eu vou te mostrar uma outra opção, né? A eles também, né? Vão buscar uma coisa lá que às vezes foi bom para o amigo dele, mas que às vezes não é bom para ele. Então a gente vai sempre orientando ali, né? Mas tem as fantasias até que não é uma coisa muito assim, sabe? Hoje a gente tem umas lingeries muito sensuais, né? Hoje a gente tem lingeries que parecem fantasias, né? Que são transparentes, tem tule, tem renda. Cada um tem um gosto. Homem às vezes gosta de mais fiozinho, tipo brinco que parece aquela bunda de lutador de sumô, sabe? Eles gostam daqueles fios bem enfiadão, né? Já a mulher gosta de uma coisa assim mais fechadinha e o homem já gosta mais abertão, né? E é muito gostoso, porque daí isso me motiva a comprar outras coisas, né? Eu já vejo, eles gostam assim. Ela gosta assim. Então, na próxima compra, eu vou lembrar de comprar daquele modelo, né? Sim. Mas prótese vende também muito. Prótese, eu digo que tem a Semana do Pinto, lá na loja, que eu brinco, que às vezes vem no correio, né? Eu ainda continuo recebendo por transportadora, o correio, e às vezes vem aquelas caixonas pesadas de pintão grande, pintão pequeno, né? E a Semana do Pinto, tem a Semana do Cu também, né? Que é a semana, assim, do anal, que eu brinco lá. Eu digo que essa semana vai ser só do anal. É lubrificante para anal, é plug anal, os acessórios para anal, né? E é de tudo, assim. Tem de tudo. Então, quando você toma uma aguinha, eu vou lembrar você que está aí nos acompanhando nessa conversa muito joia, né? Trazendo informações, mostrando que a fantasia, que o prazer faz parte da vida, né? Isso é muito importante a gente sempre se lembrar. O prazer faz parte da vida. Às vezes a gente escuta muita gente condenando o prazer. O prazer bem vivido, o prazer vivido com o teu parceiro, ele faz parte e é necessário, né, para motivar o relacionamento. Mas aproveita que você está aí nos acompanhando nesse bate-papo gostoso aí, falando de coisa importante, e curta esse nosso podcast, compartilhe, veja uma informação que precisa chegar para muita gente. E quem faz chegar é você que está aí assistindo. Então, curta e compartilhe. E para você qualificar o nosso trabalho, para a gente poder garantir, podendo fazer esse e muito mais trabalhos que a TV Fato faz, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, assista, né? Vá na nossa playlist ali e veja os nossos outros falando de. Esse aqui já é o nosso 15º deste ano de 2025. Estão todos lá e cada um com um tema mais bacana que você pode estar aí acompanhando, vendo, né? É bem interessante. Então, aproveite esse momento que você está aí, porque se você aciona o sininho, se inscreve, você vai poder acompanhar também o programa tradicionalista aí do Meia Hora com a Gildão, que é sobre música, todas as reportagens que a gente traz, o toque de saúde que está sendo feito com a Johnny, falando sobre beleza e saúde, com a Taine sobre podologia, cuidando dos pés, e muito mais novidade que vem. Então, esteja sempre conosco, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho. Maristela, você falou numa coisa aí que eu acho que na relação sexual tem duas coisas que são... Um é menos, mas a gente vê que as pessoas ainda têm um preconceito, que é o sexo oral e o sexo anal.
Então, vamos falar um pouquinho do sexo anal, né? A gente percebe que muita gente tem preconceito e uma das situações é porque não dá para se negar que ele é um órgão que não foi preparado para isso, então não tem lubrificação e pode provocar muitas dores, né? Então, acho que é legal falar um pouco sobre isso, o que se tem para ajudar quem deseja praticar. E eu conversava muito com uma amiga que trabalha com essa área, que ela sempre dizia que sexo anal não se toma, né? Alguém decide fazer comigo. Ele gera muito tabu, muita dúvida. Tem muita gente que tem vontade de fazer e não faz porque ouviu de uma outra pessoa que é ruim, que sentiu dor, que pagou um chequinho ali, né? Então, tem as formas corretas de fazer. E a principal é você querer. Esse é fundamental. Só faz se você gosta, se você se sente bem para fazer. Você não é obrigada, é o teu corpo, são minhas regras. Eu só quero fazer se eu sinto vontade. Mas o que acontece muito? Se você não fizer para mim, eu vou procurar outra que faça. A pessoa se sente obrigada a fazer. Você acha, marido, que a sua mulher vai fazer isso sentindo prazer? Ou ela está fazendo só por obrigação? Com certeza ela está fazendo só por obrigação. Eu sugiro, antes de você fazer para você mesma. Você com você mesmo. E não precisa introduzir nada ali. Enquanto você está se masturbando, né? Você mesma com um brinquedinho, sem estar penetrando, vai só estimulando ali fora, ou com o dedinho mesmo, para você se conhecer, para você ver se você gosta daquilo. Mas por que quer tanto assim? Será que é tão gostoso assim mesmo, né? Para ver assim, não, realmente é um negócio que eu tenho prazer. Até quando vocês estão ali namorando, tá aquela esfregadinha ali, quando o pênis dá uma roçadinha, eu pergunto para as meninas, deu uma piscadinha? Você sentiu que você gostou? Ai, Mari, dá uma piscada gostosa, né? Então, a pelve é a mesma. A gente tem, se você está sentindo prazer ali, você está relaxada, o ânus vai relaxar também. A gente também tem as duchas, né? Tem a ducha higiênica para você fazer a chuca, que é popularmente conhecida, mas é uma duchinha higiênica, ginecológica. A gente faz a lavagem ali do reto, deixa tudo limpinho, não fica nenhum residinho. Você vai com a cabeça sem neura. Por quê? O que as pessoas têm medo, Nara? De sai uma casca de milho, uma casca de feijão. Elas morrem de medo disso, né? Mas sim, eu brinco que ali é uma região que sai isso. Se você não limpar e não fizer certinho, pode acontecer, né? E o teu parceiro tem que estar preparado para isso, né? Eu brinco, queria, meu filho. Aguente as consequências. Então, fazer a chuca bem certinho, isso aí tira 80% do peso que está aqui. Diz assim, não vai acontecer nada, tá relax, tá tudo limpinho. A gente trabalha com uma linha de lubrificantes que eles têm a ação dessensibilizante. Então, você aplicando 5 minutos antes, aplicou ali na portinha, coloca nas preguinhas e aguarda 5 minutinhos. É como se fosse uma anestesia no dentista. Fica tudo relaxadinho, lubrificadinho, porque o ânus não produz lubrificação mesmo, igual a nossa perereca. Então, a gente precisa dessa lubrificação. Fica importante também frisar posição, porque o que acontece? O que atrapalha muito o sexo hoje? Filme pornô. As pessoas comparam muito, né? E não tem, né? Vamos fazer você não vai fazer um sexo, você vai fazer uma performance, né? Porque até quando a gente é mais nova, né, Nara? Exato. A gente nem tem prazer, né? Não. A gente já vai lá, só eu vou fazer assim, igual a outra tá fazendo, né? Eu vou fazer porque eu vi num filme lá ela fazendo, eu vou gemer igual a outra tá gemendo, mas você só tá sendo uma atriz ali, você não tá sentindo aquilo ali, né? E com o tempo você vai ficando mais madura, né? E eu digo que, na verdade, o sexo, de verdade, se você olhar, ele não é bonito.
Não, e o sexo de verdade tem que ser egoísta para você ter um sexo de verdade, para ser gostoso. Para você, você tem que pensar em você. Ontem eu recebi uma cliente que falou assim: Mari, depois que eu passei dos 40, eu tô tão taradona. Eu falei, porque você se vê como mulher, você tá empoderada hoje. Você não tá performática. Exato. Você tá pensando em você, em se satisfazer, né? E o anal é isso aí. Agora eu quero tentar outra coisa. Quero fazer gostoso. Quero que seja gostoso para mim, não só para ele. Porque o que acontecia, gente? Nos anos 90, você abria uma revistinha ou você tinha começo da internet ali. Exato. Como satisfazer um homem na cama. 10 pessoas, mulheres levaram tão a sério aquilo que elas estão querendo só satisfazer o homem, o parceiro, e elas não estão se satisfazendo. Eu atendo muitas mulheres sobre as próteses. Elas compram prótese para se masturbar no banheiro depois que o parceiro dorme. Porque eles também levaram eles não, né? Não vamos generalizar. Mas alguns homens, Mas eles a grande maioria, dá para generalizar. vira pro lado e dorme. Eu gozei, minha filha. Boa noite. Ou nem dá boa noite, né? Vira Exato. pro lado e dorme. Aí ela lá, quietinha, espera. Eu fico imaginando a cena. Ela saindo, né? Indo lá no banheiro, com a prótese escondido, que ela comprou, ou com o vibradorzinho escondido, porque não dá nem para falar, pô, beleza, né? Sim. Que ele deixou ela sem gozar ali, né? E dormiu. Porque ele também deve ter lido essa matéria, né? Sobre como satisfazer o homem na cama. Então, ele achou que a mulher só serve para satisfazer ele ali e pronto. E aí tem que ser você, né? Você tem que ser dona do teu prazer. Não terceirizar também, né? Então, vou ter o meu prazer anal ali, né? Vou eu testar. Hoje tem acessórios que relaxam o esfíncter, os plugs anais, várias opções, vários tamanhos. Você pode começar e eu auxilio. Olha, você tem um bumbum grande, vamos levar esse M aqui. Não, esse M é muito grande. Não, senhora, esse aqui é para a senhora mesmo. Né? Vamos levar o P, você é pequenininha, vai dar certo, vai ficar legal, não vai doer não, você põe de um jeitinho bem legalzinho ali, põe com você mesmo, né? Vê se sente gostosa, se sente bem, né? Beleza. Aí sim, o sexo anal é prazerosíssimo, sabe? Eu mesmo amo fazer sexo anal. Né? Lá em casa, eu brinco, meu filho... Acho que você tinha que ter casado com um homem, eu brinco com eu, porque é demais, né? Mas é uma delícia, é um prazer, assim, o orgasmo no sexo anal é maravilhoso. Você já curte? Você já curtiu? Já. É muito gostoso. E é legal você ter essa conexão, né? Os dois ali, tá? E mais tempo ainda de casamento, eu acho que é mais gostoso, porque ele te conhece melhor, né? Ele sabe o que você gosta. Então, aí o sexo anal, ele é um presente que você tá dando para ele, é um merecimento, né? Exato. Digamos assim. Mas é porque eu gosto também, e por isso que eu faço. Se eu não gostasse, eu não faria. Não, eu não gosto, eu não me sinto confortável. Eu fico imaginando uma mulher fazendo sexo anal, coitada, morrendo de dor ali só porque o parceiro quer, né? Isso é muito importante no sexo. Tem que haver muito diálogo, né? Assim, aquilo que acontece entre os dois tem que ser bom para os dois. Para os dois. Né? Quando alguém se sujeita para agradar, aí já a não coisa é mais. nunca vai ser boa. Não, isso, né? Aí acaba gerando uma ferida dentro de você. E o teu relacionamento nunca vai ser legal. Porque vai ser sempre você se submetendo a uma coisa que não é legal para você. Mas você tem que exteriorizar isso aí. Exato. Você tem que falar para ele. E os casamentos acabam por falta desse diálogo, dessa conversa, não só no sexo, mas em todos os sentidos. Sim. Mas aí o que acontece? As pessoas, elas esquecem de perguntar, né? Você gosta? Porque são duas culturas que são uma pessoa que teve religião, cultura, criação diferente do outro que veio ali. São duas pessoas totalmente diferentes que precisam se conhecer, se entenderem entre elas para que aquele relacionamento flua. Sim. E aí, nesse diálogo ali, tem que falar, eu gosto disso,
olha, eu vi que você gosta disso, que você faz isso, mas não é uma coisa que me agrada muito. Quem sabe a gente vai tentar fazer de outra forma. Dos dois lados, né? E não você se submeter a vida inteira e ficar ali guardando aquilo ali para você e você ser infeliz, né? Exatamente. Eu sempre digo que entre duas pessoas tem que ter essa conversa. Sim. E o sexo é o máximo da intimidade, né, de um casal, seja o tipo de casal que for. É o máximo da intimidade. Então, se você consegue ter um diálogo legal, bacana, falar do que você gosta, do que você não gosta, dos medos, porque a gente traz, todo mundo traz, homens, mulheres. Muita bagagem. Eu digo que tantas mulheres trazem, assim, muitos traumas que foi ensinado, isso é pecado, isso é errado. Totalmente. Se você fizer assim, você é puta, você é isso, que é aquilo. Sim. Como os homens também trazem muito. Eu tenho que estar sempre pronto, se eu sou macho, eu tenho que estar assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que, né? Sim, é uma cobrança de ambos. Ambos têm muita posições cobrança. que são muito cobradas. Então, o casal tem que se conversar. E se ele consegue conversar isso, ele consegue conversar de tudo na vida. Total. Né? Amplia todas essas questões Sim. que você pode estar conversando. Mas você está vendo aí que a nossa conversa está rendendo, o papo é gostoso, e eu quero lembrar para vocês que você que está aí, cuidar, né? Se cuidar por inteiro é muito importante. Um espaço que eu indico tanto para quem quer se cuidar, para homens e mulheres, é o Espaço Marias. O Espaço Marias, nós temos profissionais lá para cuidar, né? Quem cuida, por exemplo, da minha maquiagem, das minhas unhas, do meu cabelo, é lá no Espaço Maria, né? A Paola faz a minha unha com capricho, a Patrine cuida da maquiagem, a Vânia é uma cabeleireira de mão cheia, está sempre cuidando do meu cabelo. E a Vânia tem um plus, né? Porque a Vânia, além de tudo, é terapeuta capilar. E é uma terapeuta capilar de mão cheia. Sempre acompanhando as inovações, sempre acompanhando o que está de novo. E terapia capilar não é só para quando a gente já está perdendo os cabelos. A gente tem que estar sempre realizando, inclusive para evitar, né, que a gente perca, porque nós, mulheres, né, ficar careca é raro, mas vai ralhando. Com a idade, então, é fantástico. E a Vânia, por exemplo, tem um espaço, tem uma maca, que além de poder fazer vários tipos de tratamento, né, que é de último tipo, inclusive a única aqui na região, é que você quer tirar um dia para assim, relaxar, inclusive para depois ter uma noite bem gostosa, faça essa terapia, faça o spa do cabelo. Você vai ver que é fantástico. Ajuda em tudo. É um espaço. O Espaço Marias está aberto, está esperando por vocês, a Vânia e toda a sua equipe. Mari, e também nós falamos bastante da importância de masturbar. O homem, por natureza, né, até acho que porque o órgão já é exposto, ele parece que é natural, né, para ele a masturbação faz parte da vida. As mulheres têm dificuldade, né? E quando você se masturba, você se conhece. Eu acho que isso ajuda muito, né? Você sabe dizer onde mais você gosta, o que é mais importante. Mas ainda para as mulheres é um tabu, né? Muito grande. Eu sempre digo que quando você tem... Eu tenho um casal de filhos. E a gente vê isso mesmo, eu aqui, né, com toda essa minha cabeça aberta, né? Eu vejo isso. E é realmente, quando o menino está... Eu tenho uma filha, né, de 26 anos, e o meu filho tem 11 anos. O que acontece quando você tem uma filha? E ela está lá sentada com a perna aberta. Fecha essa perna. Quando ela está pondo a mão na perereca, não põe a mão aí. Por que pôr a mão aí? E o menino, quando o meu já saiu da barriga mijando. Aí eu com meu marido lá na sala, né? Né? Ai, que lindo, pinto duro. Ó, o pipi tá duro. Ai, pegando no pipi. Olha, o que tá pegando esse pipi? É diferente. A criação é diferente. A mulher já é reprimida desde a infância, desde pequenininha. Isso é cultural, isso é religioso, isso aí até a igreja é muito maçante ali falado na casa, dependendo da cultura, da família, é falado muito para a mulher, não se toque, vai cair teus dedos e você mexer, não pode. E o homem não, né?
O homem tá lá, mexendão. E aí, o que acontece? As pessoas, não sei aonde que elas viram que o prazer feminino é externo. O nosso clitóris é o nosso órgão do prazer. Nós temos um órgão do prazer. Tem gente que não sabe, mas o nosso clitóris é o órgão do prazer. E aonde que fica o clitóris? Aquele pininho que está ali fora é o teu clitóris. Dentro, mas ali é só a ponta do iceberg. Dentro dele, em 2,5 centímetros dentro do canal vaginal, nós temos os bulbozinhos do clitóris que fica aqui na pontinha e aonde que as pessoas, as mulheres que gozam por penetração, por que elas conseguem gozar? Porque o pênis está estimulando os bulbos ali dentro. Mas não é bem assim para você gozar por penetração. O cara goza rápido, você não vai conseguir, porque tem um time ali. Cachorro latiu, você já saiu, deu-se, não consegue mais. A criança chorou lá no quarto, mexeu na cama, ouviu um barulho, você já não conseguiu, desconcentrou, né? Exatamente. Você tem que estar muito concentrada pensando ali, né? Para você conseguir ter um orgasmo ali. E aí, a masturbação é muito importante. Eu me masturbo nem me lembro mais desde quando. Eu acho que eu era adolescente, eu já me masturbava. E eu sempre me masturbava. Eu era siririca a noite inteira. Eu era só que nem aqueles memes, sabe? Oi, e a siririca? Ai, é mesmo? Porque tinha... E isso aí, o que faz? Depois eu descobri que é muito importante isso, porque ela mantém ativa. É um músculo. E ele está sempre ativo. Então, quando você pensa em sexo, quando você teve um estímulo ali diferente, ela já diz, opa, vai ter sexo. Ela já está preparadinha. Agora, para uma mulher... que às vezes eu atendo muito lá, viúva, separada ou solteira, que não tem hábito de se masturbar, o que o órgão vai fazendo? Atrofiando, o músculo atrofia. Eu atendi esses dias um cliente que fazia 5 anos que não tinha relação, não se masturbava, o pênis atrofiou. E ele teve que buscar ajuda médica para ele poder, né, melhorar ali a disfunção sexual. Mas você veja só, como que pode isso? As pessoas pensam assim, nossa, eu não estou conseguindo me excitar, porque você não tem estímulo. O meu músculo vai ficando grandão, porque eu estou estimulando, né? Sim. Se você está estimulando algum... Veja, eu sempre uso esse exemplo. Uma pessoa que não tem movimento nas pernas, o que acontece com as pernas dela? Atrofia. Fica fininha ali, porque ela não está sendo... estimulado. A tua vulva vai acontecer a mesma coisa se você não estimular. Quanto mais você estimula, mais ela está ligada. Mais ela está estimulada, mais ela está ali. Agora, se não, e por isso a libido, você está sempre estimulando, né? Ela tá sempre ativa. A masturbação é muito importante. E também para você não terceirizar o teu prazer. Porque às vezes você entra num relacionamento... que acontece muito lá, que eu ouço muito isso, eu brigo muito com as meninas sobre isso, por causa disso, porque eu falo para elas assim, você se masturba? Quando eu falo isso, Nara, elas quase caem para trás. Teve uma que esses dias foi parar lá na garagem, se chacoalhando assim. Falei, amiga, eu preciso saber disso, porque eu quero saber por que está acontecendo isso com você. Não está se masturbando? Você já se masturba? Não me masturbo. Você faz anal? O anal também. Uhum. Como que você vai ter um orgasmo no anal? O anal tem clitóris? Tem prazer? Não, ele não tem nada. O homem tem a próstata, que é um orgasmo prostático. Sim. Nós não. Como que você vai gozar no anal? Se você não está estimulando ela ali? Impossível, gente. Você nunca vai gozar e nunca vai gostar do sexo anal se você não sabe se estimular. Se você não souber se masturbar, vira só prazer para ele, exato, não para você. E a masturbação é muito importante. Para você sozinha, eu, por exemplo, só consigo, se eu gozei umas 4 ou 5 vezes por penetração na minha vida, foi muito. Porque eu gozo por estímulo. E eu consigo gozar várias vezes. Porque eu sei me estimular. Desde adolescente. Essa é a diferença. Busque o prazer com você. Como que eu faço, Mari? Vai lá no chuveirinho, liga teu chuveirinho lá, que às vezes está lá cheio de mofo, coitadinho, né? Dá uma limpadinha nele, higienize tudo. Pega o teu chuveirinho e vai lá.
Eu falo para as meninas, compra um sensibilizante de clitóris, porque com o tempo a gente vai perdendo muito, né? Porque eu tô entrando na menopausa já e tô sentindo essa diferença nos vasos que a gente vai perdendo na sensibilidade. Assim como a gente vai perdendo a pele, vai afinando, lá também vai afinando. Então, a gente precisa de um produto que sensibilize. E existem vários produtos no mercado que aumentam a sensibilidade do canal para as mulheres que gozam por penetração e do clitóris para as que te estimulam. Então, vai lá e aplique um produtinho no clitóris para ele sensibilizar, para deixar o grilão bem inchadão, e pega o chuveirinho e vai lá, dá uma chuveiradinha assim, né? Só para começar, para você ver que delícia que é. Tem mulheres que não conseguem sentir prazer com a mão delas. Tem que ser com a mão do parceiro. Então, pega a mãozinha dele lá e vai mexendinho lá. Tem mulheres que conseguem também só com um vibradorzinho. É, que eu ia dizer, hoje em dia tem muitos Nossa, vibradores, Nara, né? e é uma coisa horrível de você tentar explicar para os homens que isso não vai substituir eles. Esse é um outro problema. Nossa, o mais gostoso é um calor, é o suor, é o beijo. Nunca vai ser substituído. Não vai ter. Por mais que os caras e as mulheres inovem nos vibradores, nunca vai existir um tão gostoso quanto o calor humano, quanto a química, quanto o cheiro, né? Exato. Quanto o toque, quanto o beijo, né? E aí, a gente precisa desses... É para este... Eu digo, gente, quando o homem... A gente, quando vai fazer o sexo oral, né? A gente fica com dor no maxilar, né? De ficar ali, né? E o homem, quando ele vai fazer o sexo oral na gente, fica com as bochechas doloridas, né? Fica ali, né? Com dor na bochecha. Daí eu brinco com eles... Vai diminuir essa dor nessa tua bochecha aí. Você não vai ficar com a bochecha ali doendo. Então... Vai lá, pega. Você goza rápido? Leva um vibrador para ela. Mas não é só para ela ficar sozinha lá se masturbando. Você lá vai estimulando ela. Enquanto você está penetrando, você vai fazendo um sexo oral nela. Vai ser maravilhoso. Deixa ela gozar primeiro, né? É gostoso. Tem homem que é muito visual, né? Que gosta de ver a mulher se masturbando. Mas que nos filmes você gosta e a tua mulher daí você não vai deixar? Deixa ela. Diz para ela, faz aí para mim ficar olhando, né? E ela vai lá e, gente, é muito gostoso. A primeira vez que eu usei um vibrador, Nara, eu fiquei uns 3 dias usando sem calcinha. Porque me assou o grilo. Porque estava tão gostoso. E a louca nem imaginava que eu precisava de um lubrificante. Porque por mais lubrificação que a gente tem, às vezes, ali fora tá seco. E eu lá, né? Eu falei, gente, que delícia isso. E daí você vai associar ele ainda à penetração, né? Ou ali, na hora do sexo. É sem igual. E sem contar, amiga, também, que nós temos aqui na cidade muitos homens que gozam por estímulo prostático. Eu tenho muitos homens héteros, que não são, e por isso que eles gostam de penetração, que eles são gays. Eles amam uma penetração. Eu tenho lá cintas também, eu tenho plugs com vibra, eu tenho plug específico para o prostático também, né, para a próstata, para estimular o escroto e a próstata, enquanto eles estão se penetrando. Imagine, é um prazer assim. A gente pensa que só tem um tipo, mas são várias formas da gente sentir prazer, né? E a masturbação eu fantástica. acho que isso é uma das questões. Primeiro, essa questão que você colocou aí dos homens, né? Realmente, quando a gente pensa em sex shop, a gente pensa coisas para a mulher, né? É muito nesse... É bem interessante trazer esse lado, até porque às vezes os homens não sabem que tem né? muito masturbador masculino lá, Nara. Tem uns hoje que você... Tipo, eu brinco que dá pra... Você cola, eles tem ventosas, né? E você cola na parede, aquilo vai fazendo... Ali, sabe? Você clica... tem uns que gemem até. Tem uns masturbador masculino que vão gemendo. E tem uns ali que tem as bolinhas e vão estimulando o pênis. Tem uns só para a cabeça, sabe? Imagine que se permitam. Porque... é muito gostoso sentir prazer. A gente já vive uma vida tão agitada, corrida, estressante. Na hora ali, só de você, do sexo ali, deixa ser gostoso. Esqueça tudo lá, né? Exatamente. Esqueça tabu, gente. É corpo, não é pecado.
né? Não é é pecado. importante que, às vezes, você estava falando ali, deixa sua mulher fazer, você vê nos filmes. Se teve, o homem traz muito disso ainda, que é uma coisa que foi se incutida, né? A esposa santa, né? A puta é para fora. Puta é pra fora. Né? Então, inclusive, vários históricos e relatos que a gente vê, inclusive, de que os homens faziam, no tempo da senzala, né? Com as mulheres, com as negras, mexa. Né? A mulher não podia se mexer. Não. Então, não existe isso, né? O que está entre os dois, e é importante esse mexer e tocar e Sim. pegar. Você estava falando disso. Hoje se tem vários estudos mostrando a importância do beijo, né? Ai, o beijo, tudo, ele na estimula verdade, muitas começa áreas. no beijo. Ele é químico. Exatamente. Ele é químico. E tem umas... e isso aí, eu li estava lendo uma notícia sobre isso esses dias, sobre a química mesmo. Na tua saliva tem uma química e na dele tem outra. E aí, às vezes, você já beijou alguém que você diz assim, Ui, nada a ver. E às vezes você beija uma pessoa, viu? E às vezes você beijou um cara gostosão, lindão, maravilhosão, assim, perfeito. Nossa, nada a ver aquele beijo, né? Exato. Agora você beijou um cara não tão bonito, né? Nada a ver, às vezes... Gente, que beijo é aquele? Você fica com a pessoa por causa do beijo, por causa da química. E é comprovado mesmo, por causa da química do beijo. Eu vivo cobrando meu marido. Nós estamos quase 20 anos casados. Eu falo para ele, amor, eu quero aqueles beijão. Amor, eu falo para ele, se soubesse o quanto que eu sinto tesão nesses beijos. Eu gosto desses beijão, assim, de língua, esses beijão. E às vezes passa o tempo... Exatamente. Eu digo, não me dê esse beijo de velho. Se for para me dar beijo de velho, nem me venha com beijo de velho. Ai, amor, não escovei os dentes. Não quero saber, eu não tô reclamando. Eu quero beijão, eu não quero só esses beijinhos. E hoje se fala muito disso, que o casal, ao passar do tempo, né? Inclusive, qualquer pessoa que vai falar hoje sobre relacionamento, sobre casamento, fala muito disso. Gente, os beijos ficam beijo de selinho, beijo né? De o famoso selinho. beijo de selinho. Entre marido e mulher, entre companheiros, não pode ter beijo de selinho. Não. Ele não. tem que ser beijo Beijão. de verdade, beijo com vontade. Não importa se você está saindo para trabalhar, se você está chegando, se você está... Você precisa, porque o beijo mantém a chama acesa. Exatamente, é muito importante. E o pessoal vai, às vezes, no dia a dia deixando, né? Vai deixando. E eu acho que essa questão, estava falando da masturbação, de se conhecer. Esses tempos eu estava conversando com o meu ginecologista e tal, e aí comentando com ele assim, que às vezes eu fico até meio encabulada com as pessoas quando as mulheres falam muito da menopausa, todas as dificuldades. Eu digo, não é que eu não passei por dificuldade, mas não foi assim tão forte, essas coisas tão... Aí ele estava comentando, sabe o que é, Nara? Na minha experiência, eu tenho aí quase 40 anos, né, de ginecologia. Ele falando assim, a mulher que desde nova se entende, se curte, tem a questão do sexo bem resolvido, não é que ela não vá ter problema, não é que ela não vá sofrer queda de hormônio, não é isso. Mas ela vai enfrentar isso melhor e as situações vão ser melhor. O ressecamento vai ser menor, os próprios calorão, porque a queda do hormônio é menor. Eu não tenho os calorões. Então, é importante que a mulher... Então, quem tem isso, e isso eu percebo, porque normalmente a gente acaba ficando... A mulher escolhe um ginecologista e quase vai para a vida, Sim. né? Então, a gente observa isso, que quem já trata a questão bem vai passar muito melhor quando entrar a menopausa. E aí ele sempre fala, e eu sempre digo isso para minhas pacientes, gente, entrar na menopausa não é morrer sexualmente. Mas é uma coisa que foi inserida, que a menopausa é a morte. Exatamente. É a morte da mulher. A mulher não... Porque por ela não conseguir, não poder mais ter filhos, ela já tinha na cabeça que ela já está morta. Exatamente. Já morreu. Ela não pode mais ter... Não vai ter mais prazer, não vai ter mais isso, porque ela não vai mais poder ter filho. Só isso. E ela acaba... Ele fala sempre de, olha...
né? Depende, quando eu já vejo que a pessoa já é resolvida, não precisa estar falando. Mas porque a questão da lubrificação, a questão da dor que vem junto, é muito de como você E trata. ela já era assim. Exatamente. Daí ele fala, ele já. Então eu sempre digo, e aí eu achei interessante que ele falou. Eu sempre indico, digo, olha, gente, hoje existe fisioterapeuta especializado nisso. Inclusive, nós que temos uma vai aqui no te Pinhão ensinar. maravilhosa. Exatamente. E eu digo, vão no sex shop. Eles têm uma série de coisas Sim. que vão ajudar você. E eu achei legal, porque bem isso, é um outro tabu, né? Quando a mulher chega aos 45, 50 anos, ela acha que a vida sexual dela morreu. E que se ela quiser, é pecado. E não é. Nossa. É E a hora aí, que a gente está mais tranquila. menina, na é a vida. hora que os filhos saíram da casa, que a casa é só tua. Porque imagine só, você lá tá com 3, 4 filhos na casa, de repente você tem que estar lá quietinho, porque daí Não, agora você pode andar pelada dentro da casa, você pode fazer sexo em qualquer parte, qualquer hora. E aí vocês poderem se curtir, porque a gente pensa que os pais da gente não fazem sexo, ou a gente pensa que o avô não faz sexo, mas fazem, né? Sim. E aí você é a hora de se curtir. É a hora boa. E não a hora de morrer, né? Que é a hora boa, a melhor hora para depois, né? Dessa Exato. fase. Exatamente. Lembrando você que está aí conosco, né, que a gente está aqui sempre esperando por você, fazemos essas prosas, trazemos os temas variados por você. E para que você também tenha uma imagem legal aí, chegando para você do nosso podcast, para que os nossos entrevistados se sintam acolhidos, a gente imaginou, né, todo esse espaço, imaginou um cenário que acolhesse, né, os nossos entrevistados, o pessoal que vem aqui para bater papo. E a gente sonhou com isso e realizamos esse sonho na marcenaria Trato Feito, aqui do município de Pinhão, que é juntinho com a loja Magazine, né? Lá o Marcos, a Andréia, tem uma equipe de profissionais preparados para realizar o teu sonho. Seja o teu sonho de uma empresa que você quer modificar, seja o sonho da tua loja, da tua casa, e você tanto pode trabalhar lá com eles, com móveis planejados, com móveis que não são planejados, porque a marcenaria e a loja Magazine trabalham juntinhas. Então, você vai poder complementar tudo isso. E lá sempre eles vão te atender de forma a respeitar, atender aquilo que você está sonhando. É no município de Pinhão, mas ela atende a toda a região. Então, fiquem muito à vontade. Inclusive, de repente, nessa prosa, você está querendo modificar o quarto, dar um espaço diferente, lá você vai conseguir fazer essa questão. Sabe, Mara, eu estava conversando aqui com você e estava me lembrando. A minha mãe sempre contava que, quando ela casou, ela, né, até porque ela mesmo, né, nascida aqui no Pinhão, uma pessoa né, quase 100 anos atrás, então era outro mundo. Mas ela, né, tinha uma vivência, né, ensinaram uma série de coisas para ela. Né, para se ter uma ideia, o dia que ela estava grávida e saiu de casa para visitar a mãe dela ficou muito brava, porque ela estava expondo a vergonha. Né, então, para ver como é que funcionava a mente. E aí, quando ela casou, o meu pai tinha uma visão um pouco mais... E sentou para conversar, porque ela disse que, no começo, era muito difícil para ela. Mas ele sentou para conversar e falou para ela que entre os dois não precisava ter. Legal. Né? Uhum. Então, eu sempre digo assim, que como é importante, né? Porque o homem, no mundo de hoje, ainda, as mulheres trazem muitas cargas. Como é importante o homem ter essa paciência de esperar e de construir esse caminho junto, né? De relacionamento, de atender a pessoa que está chegando. E construir isso. E respeitar, como a gente veio falando até agora, o que cada um gosta. Né? Porque mesmo o sexo oral, né, a gente estava falando, ele ainda tem uma série de tabus. Nossa, né? muito, ele ainda tem uma série de preconceitos. Muito, né? muito. Como as pessoas ainda se sentem assim. Eu sempre digo assim, gente, é tudo corpo, né? É tudo corpo. Sim, sim. Elas têm um medo, elas têm um nojo. E é tudo que foi colocado, é crença limitante.
É tudo crença limitante. Dentro do sexo é crença limitante, né? Sim. Que aí as pessoas colocaram, isso foi tendo como uma coisa que e isso limitou ela tanto que ela é travadíssima. E eu sempre oriento para ir buscar um psiquiatra, um psicólogo, para buscar uma pessoa que seja profissional da área que ela está precisando. Muitas vezes eu converso com a Melry, né, com a Laim, preciso de uma ajuda para uma cliente minha aqui. E eles sempre são solícitos ali para me ajudar, porque é muito importante a gente trabalhar a mente, que é imagine, é um bloqueio, gente. E olha só, sobre o nojo, né? Pede para o teu parceiro tomar um banho, bem banhadinho, né? O meu filho, né, tem 11 anos, eu falo, arregace bem esse pipi. Hoje tem muitos casos de câncer de pênis, amputação por falta de higiene. Né? E ninguém merece um pinto fedido, né, Nara? A gente quer estar cheirosinha também para eles, e eles também têm que dar cheirosinho para a gente. Lá em casa, né, todos nós usamos sabonete íntimo. O meu filho, eu falo, limpe bem, lave bem essa cabecinha, arregace bem, deixe tudo limpinho. Eu digo, a mulher dele nunca vai, as mulheres, né, nunca vão reclamar ali de mau cheiro. E também a mulher, né, tem o capozinho ali, né, tem ali no clitóris, ali na vulva, tem aquela partinha ali, levanta o capozinho, dá lave, dê uma caprichadinha para ela ficar bem cheirosinha também. Hoje a gente tem hidratantes que são, além de hidratar, eles deixam um cheirinho e são beijáveis. A gente trabalha com uma linha de géis aromatizantes com cheiro, com sabores incríveis, com uma linha gourmet, que são bem fiéis mesmo ao sabor, que são funcionais, que aumentam a salivação, que tem aquele cheirinho gostoso. Porque o homem, quando ele ele começa antes do esperma, vem um líquido que é salgado. Isso. E aquilo é uma liguinha muito nojentinha mesmo, né? Então, quando você está fazendo, eu já desenvolvi uma técnica ali, né? Estou lá fazendo oral. Porque eu amo fazer oral, eu gosto muito. E me excita fazer o oral, né? Eu até brinco com meu marido, deitado eu não quero um oralzão assim, bem gostosão, de pé, assim, né? Bem, isso me excita. E veja, eu falo, né? A gente tem que pensar na gente, eu gosto, eu quero você como eu imaginei, como eu gosto. Então, assim me gera desejo. Então, fale para ele, dialogue. Amor, é assim que eu gosto. Tem gente que diz assim, nossa, teu marido deve ser... Nossa, que deve ser legal ser o teu marido, né? As meninas falam, tipo, minha filha, você não sabe. Eu fico só brigando com ele, faço assim, né? Que eu gosto assim. Você tem que falar. E aí, é gostoso, tá tudo limpinho, cheirosinho. Então, você tá lá fazendo a masturbação. Eu até comprei um curso do Mahmoud Baidon, né? Que é aquele sexólogo que ensina uns boquetão gostoso, né? Daí, né, a gente coloca em prática. Daí, até ontem, uma cliente falou, Mari, você tem que dar uns cursos para nós, tem como fazer. Mas tem aí na internet para você comprar, gente, né? Eu fui lá, comprei o curso, né? E aí eu falo, gostou? Ó, esse eu aprendi lá. Tá? E é muito massa. E aí, quando elas até fazem, às vezes elas até fazem mais do que elas deixam fazer. Por quê? Porque eu tenho medo que fique fedendo. Eu fico me sentindo constrangida. Eu também sentia isso. Mas depois que eu deixei fazer a primeira vez, eu falei... Que loucura, por que eu não fiz isso antes? Bobagem, né? Que bobagem, meu senhor, né? E é bom. Tão bom, né? E aí, depois que você se solta, você relaxa, né? E não tem coisa, vai assim, eu quero fazer assim hoje, quero sentar na tua cara, quero que você venha aqui, né? E aí, que delícia isso, deixar fazer, né? Tem muito tabu? Deixa ele, fique deitadinha lá na cama, deixa ele fazer, use os géisinhos para ela ficar cheirosinha, né, higienizadinha, se você se sente mal, porque perereca tem cheiro de perereca. Sim. Pênis tem cheiro de pênis. Então, não. E esses cheiros são feitos assim para atrair. É isso. Ele é para atrair, ele não é, né, não é um, claro, é como a gente diz. Eu, às vezes, conversando, às vezes eu me assusto, que alguns declarações, tanto de mulheres quanto homens, no sentido de cheiro ruim. Cheiro ruim.
Que é difícil a gente imaginar, porque um banho todo dia é o mínimo que se espera de um ser humano. Ou vai sair com alguém, toma um banho, né? Você dá uma caprichada. Troca a cueca, põe uma cueca ajeitada, né? E as mulheres também, né? Você sempre imagina Lógico. que... Né? A nossa Imagine você bem limpinha, né? E daí, de repente... Exato, ela vai ficar com o cheiro normal. O cheiro dela, normal. É forte, A não ser que você assim. tenha algum problema, alguma infecção, que você... Hoje Aí nós tem temos que uma tratar, saúde né? aí que tá show, né? Tem que tratar. É só tratar. Mas é cheiro dela mesmo. Eu tenho cliente, por exemplo, que pede para a mulher vir da academia e nem tomar banho. Eu gosto desse cheiro dela. Né? Eu tenho cliente que falou para ela ficar 2 dias sem tomar banho. Para ficar com cheiro de tabaco mesmo, assim. Para o cheiro, porque é atrativo. Exato. É sexual isso. Né? É uma coisa. Na verdade, que cada ser humano ele tem um cheiro específico. Tem, e a gente tem, né? Tem. O feromônio, né? Exatamente. E isso faz parte da relação. Inclusive, você encontra bastante homens que falam, né? Eu não gosto de perfume. Eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro, porque o perfume, ele abafa o teu cheiro natural. Da pessoa. E é por isso que um perfume dá certo para mim e não dá certo para você, né? Por causa tem do pH. que fechar com o cheiro natural dele. Aham. E esse cheiro é muito... E não é à toa que nos filmes a gente vê a mulherada cheirando lá as roupas, né? Porque não é o cheiro do perfume é o que cheiro está da buscando. pessoa. É o cheiro da pessoa que fica. Nara, e uma coisa também que é muito interessante. Aqui no Brasil, não é permitido a venda dos feromônios. Não, né? exato. E aí eu tenho uns produtinhos lá que são atrativos sexuais, né? Que são os perfuminhos. Mas eu até falo para as meninas, você já passou por alguém, até para você, de repente, você já passou por alguém e você sentiu, a pessoa não tinha cheiro nenhum. De repente dá um tesão, assim, se diz, gente, mas como assim? Uma pessoa bem aleatória, assim. É o cheiro, essa reação química do cheiro, né? E isso aqui é um cheiro bom, né? E que não está no ar, é uma coisa de cio mesmo, né? Como se fosse o animal. É só você sente, né? Que sente. Você olha para a pessoa, não tem ninguém. Às vezes alguém sentido, até só está, você. o pessoal diz, mas nossa, mas como assim? O que você está vendo? Nossa, né? você sentiu? Não, mas Exato. é aquela reação química, né, que você tem da pessoa. Por isso que é importante, né, tá sempre limpinho, cheirosinho, Exatamente. Bom, pessoal, o papo tá fantástico, né? Tá tão bom que até o câmera aqui tá meio esquecido do tempo ali. Tá? Mas tudo tem um tempo, né? Como a relação sexual também tem, né? Tem que ter, tem né? Tem que ter um tempo, porque senão a saúde física não aguenta. Não aguenta. A gente vai chegando para o final. E aí eu vou pedir 2 coisas para você, Maristela. Primeiro, que a gente tem aqui essa palavrinha compromisso. Então, o que seria hoje, né, o teu compromisso com a vida? Meu compromisso com a vida é minha família, que é meu bem mais precioso, né? E com os meus clientes, como eu, como empresária, como pessoa, poder entrar dentro daquela cabecinha ali cheia de dúvida e ajudar ela quando ela chega lá, sabe? Eu estou construindo a loja nova agora, graças a Deus. Em breve a gente vai ter uma inauguração da loja nova, graças a Deus. Um espaço amplo, né? Organizado, setorizado. Né? E a pessoa que vai me ajudar lá, eu quero que ela tenha este mesmo compromisso, sabe? De fazer a pessoa sair de lá mais feliz do que ela entrou, mais resolvida, mais empoderada do que ela entrou, né? Então é isso que eu levo para mim, esse compromisso de coisa boa, de energia boa, sabe? De vibe boa, de pessoas bem resolvidas. Eu acho que é isso aí. E o segundo, para você se despedir e contar aí onde é que o pessoal te acha, né, tuas redes, o endereço e contato da tua loja, fique muito à vontade aí. Pode... Certo. A minha loja fica próximo à Rádio Pioneira. Tem uma placa ali, por enquanto, né? Fica na minha casa. Então, passou na frente da Rádio Pioneira, ali no bairro Lindouro. Tem a clínica, tem a casa ali do Ângelo. Entra ali no ladinho, tem um parquinho na frente. E tem a plaquinha também ali na frente da minha porta, né? Aí
eu atendo das 9 da manhã às 17 horas, todos os dias da semana. E no sábado eu atendo das 9 até às vezes, dependendo do sábado, do movimento, até as 3 horas, até as 4 horas. Mas vai da gente conversar. Se alguém precisa, às vezes, eu posso atender um pouco até mais tarde, né? Porque às vezes as pessoas saem mais tarde do trabalho no sábado. Mas estamos sempre aí. As minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram é Maristela Rossetti mesmo, né? Não tá o nome da minha loja. Eu acabei ficando assim, né? Era meu Instagram e eu acabei começando a publicar no meu pessoal mesmo, particular, e acabou ficando Maristela Rossetti. E é isso daí. É jóia. Então, você que está aí nos acompanhando até agora, não saia sem curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho. E essa quarta-feira foi fantástica e quarta-feira que vem também vai ser muito bacana, porque a gente está trazendo aí sempre temas de muito interesse para você, que te acompanha, que faz a diferença. Nosso próximo podcast vai estar falando sobre bioenergia, constelação familiar. Então, é uma coisa bem bacana e nós esperamos você quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui na TV Fatos, no podcast Falando de. Até lá!